Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você sente que está vivendo o seu potencial? Ou você tem a sensação de que tem muito potencial aí dentro, que você poderia estar vivendo muito mais do que você vive hoje? Esse tema de potencial é um tema que eu adoro e que, na verdade, aqui dentro desse meio do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, a gente fala bastante, né? Mas nesse vídeo eu quero trazer uma visão que talvez seja nova para você, porque foi nova para mim quando eu canalizei, quando eu estruturei, né, esses 4 níveis de potencial que eu vou trazer aqui. E você vai sair desse vídeo entendendo em qual nível você está. Mas é um assunto que eu gosto muito e que não só eu gosto muito, mas que recentemente eu vivi uma experiência na minha vida que me ensinou muito sobre esse assunto, que eu vou contar aqui no lugar certo aqui desse vídeo, eu vou compartilhar essa experiência. Mas foi vivendo essa experiência que eu percebi que o potencial, na verdade, ele não é algo. Primeiro que ele não é uma chave que liga e desliga, no sentido de tipo, não vivo o meu potencial, aí do nada eu começo a viver o meu potencial, e é isso, e pra sempre eu vou viver o meu potencial. Eu percebi que é algo fluido, eu percebi que existem níveis, eu percebi que existem coisas que a gente precisa fazer para acessar o nosso potencial. Então, tem vários insights que eu tive recentemente sobre esse assunto, mas tem algo que eu sempre acreditei e que eu quero já trazer isso no começo desse vídeo, que é: todos nós temos potencial. Todos nós. Não existe um ser humano na Terra que não tem potencial. E por que que eu tô falando isso? Isso é algo que, na verdade, é até bíblico, né? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós recebemos o sopro divino. Então, imagina, se eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, é óbvio que eu tenho potencial. É óbvio que você tem potencial. E eu sei que isso é algo que muita gente não consegue perceber, que inclusive são as pessoas que estão no nível 1, que a gente vai falar já já dos 4 níveis. Mas eu já quero trazer isso. Se você chegou aqui sentindo que você não tem potencial, que você não serve pra nada, que que você é só mais uma, que não tem nada de especial em você, eu quero já dizer, chega, chega, chega com essa conversa, que você é filha de Deus, que você é um ser único, que nunca existiu ninguém igual a você. Você foi criada de forma única, foi criada por Deus, e esse projeto que ele criou tem muita coisa para trazer para o mundo. Bom, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Juliana Nandra e junto com a Yasmin Manhol que nós criamos o projeto original, que hoje, me alegra muito dizer, é a maior comunidade de desenho humano do Brasil. Mas então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar com o nível 1. Esse é o nível daquela pessoa que acha que não tem potencial. Então, eu chamo esse nível do potencial inconsciente. Então, o potencial tá ali, mas a pessoa não tem consciência dele. Então, como é que você sabe se você tá nesse nível? Você, aquilo que eu tava falando, acha que não tem nada de especial, que você é só mais um, que você não tem poder e força e potencial pra fazer nada no mundo, nada de especial. Você se compara muito com as pessoas, né? Então essa coisa da comparação é muito forte aqui, né? Porque você olha das pessoas, ah, fulana tem potencial. Fulana tem isso aqui de especial, de diferente. Eu não tenho. Ah, isso aqui tá disponível para ela, não está para mim. Ah, isso aqui é porque ela teve sorte e eu não tenho. Então é sempre essa comparação e você sempre se colocando abaixo, né? Sempre achando que alguém tá acima de você, que alguém tem potencial e você não tem. Uma outra característica muito forte das pessoas que estão nesse nível é que elas não se conhecem. Porque se elas se conhecessem, ela ia perceber que ela tem muito potencial. Eu tenho certeza que se elas tivessem um mapa original, por exemplo, né, que é o nosso mapa onde a gente interpreta o desenho humano da pessoa, eu tenho certeza que se ela tivesse um mapa original, ela entenderia que ela tem sim muito potencial. Então é uma pessoa que não se conhece, nunca olhou pra dentro. Exatamente porque tá sempre olhando pra fora, né, se comparando e olhando, ah, fulana, ela é talentosa, ah, fulana, ela tem habilidade com isso, eu não tenho. Então é justamente por ela estar sempre olhando pra fora e aí muitas vezes, né, o que o mundo ensina pra gente? O mundo tá sempre dizendo pra gente que a gente não é suficiente, né? Não sei se você já percebeu isso, mas
Principalmente nós mulheres, né? A gente tá sempre recebendo essa mensagem de que a gente não é bonita o suficiente, que a gente não é magra o suficiente, que a gente não é gostosa o suficiente, que a gente não é inteligente o suficiente, que a gente não se veste bem o suficiente, que a gente não é rico o suficiente, que a gente não faz o suficiente, que a gente não é boa mãe o suficiente, enfim, é o dia todo a gente recebendo essa, essa, esse bombardeio, né? E se a pessoa tá nesse nível um, imagina, ela já não tem autoestima, né? Essa aí é uma outra característica de quem tá no nível um, não tem autoestima. Por quê? Porque se acha, né, se acha um nada, se acha fraca, se acha sem potencial, não consegue se ver. Pra gente ter autoestima, inclusive, a gente precisa se ver. Só tem autoestima quem se conhece. Só tem autoestima quem se conhece. Nesse nível um não existe autoconhecimento. Então essa pessoa já tem autoestima baixa. Aí recebe todo esse bombardeio, né, do mundo, da mídia, do marketing, das propagandas, da cultura em si, né? Aí ela realmente vai acreditando cada vez mais que ela não é suficiente, que ela não é boa o suficiente, que não tem nada de bom nela. E muitas vezes a estratégia é, eu tô ouvindo que eu não sou suficiente, então eu vou olhar pra fora pra ver o que é que eu preciso fazer pra ser suficiente. Então muitas vezes é isso, ela tá olhando pra fora. Ela não tá olhando pra dentro. Ela não para pra olhar pra dentro. E é justamente esse movimento de parar pra olhar pra dentro, de ter uma curiosidade sobre si mesma que faz essa pessoa sair do nível um e ir para o nível 2, que é o potencial difuso. Então, eu particularmente sinto que eu já nasci no nível 2. Eu não lembro de um momento da minha vida que eu estava no nível 1. Obviamente, desde que eu comecei a ganhar mais consciência sobre mim, né? Porque tem um momento, tem até uma fase da vida a gente não tá olhando muito, né, para essas coisas. Mas desde que eu me lembre, eu sempre senti que eu parti desse nível 2, que é, eu sei que eu tenho potencial, mas eu não sei o que é. E durante muitos anos eu vivi nesse lugar. Mas assim, muitos anos mesmo. Tanto é que essa falta de autoconhecimento, porque aqui você ainda tem falta de autoconhecimento, né? No sentido de tipo, você não sabe qual é o seu potencial. Você já sabe que existe algo ali, então você já começa a sentir que, tipo, eu sei que eu nasci para algo mais, algo maior. Então eu, por exemplo, né, quando eu fui terminar a faculdade, quando eu estava no último ano para me formar, eu sou formada em biomedicina. Quando eu estava no último ano para me formar, eu entrei numa crise existencial, justamente porque eu estava nesse nível 2 e eu estava querendo avançar, né, inconscientemente, hoje eu tenho clareza disso, mas eu estava querendo ir para o nível 3 que, né, eu queria entender qual era o meu potencial, eu queria começar a viver o meu potencial. Então eu estava nesse lugar de tipo, eu sei que viver essa carreira, que seguir esse caminho não é pra mim. Eu sei que eu nasci pra algo maior. E aqui eu não tô dizendo que ser biomédica seria algo menor, mas era algo que não estava alinhado comigo, com quem eu sou. Tudo que a gente tá falando aqui tem como base autoconhecimento. Então aqui eu já me conhecia o suficiente para entender esse caminho não está alinhado comigo. Esse caminho, eu não vou conseguir expressar o meu potencial nesse caminho. E esse é um ponto bem interessante. Olha só, até você pode até começar a refletir sobre isso. Eu não vou conseguir expressar o meu potencial nesse caminho, nessa profissão, nessa rotina, porque tudo isso tem relação, tudo isso afeta a expressão ou não do nosso potencial. Então eu sinto que eu meio que já estava nesse nível 2 assim, eu tinha muito essa sensação de eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu vim para fazer algo no mundo. Eu não tenho noção do que é, eu não tenho noção de como eu vou fazer, mas eu sei que eu vim. E esse saber intuitivo foi suficiente para eu colocar o meu diploma na gaveta e seguir um outro caminho. Que na verdade, inclusive, se vocês tiverem curiosidade que eu conte isso, deixa aqui nos comentários que eu posso um dia contar. Modéstia à parte, eu acho que é uma jornada bem inspiradora e pode inspirar muito vocês. Mas foi o suficiente para colocar o diploma na gaveta e ir atrás do que fazia sentido para mim. Então, nesse nível 2 é isso. A pessoa ela sabe que tem potencial, mas ela não tem noção do que é esse potencial. Então, talvez você sinta coisas do tipo assim: eu sinto que eu nasci para mais. Eu sinto que eu tenho algo para entregar para o mundo. Eu sinto que eu vim deixar uma marca no mundo. Eu sei que eu tenho talentos que eu não consigo perceber ainda, ou eu não tenho consciência ainda, mas eu sei que existem talentos aqui dentro de mim que
estão esperando ser acessados. Então, esse tipo de conversa mental, esse tipo de reflexão é algo que passa na cabeça da pessoa que está no nível 2. E aí, justamente por essa falta do autoconhecimento, né, é uma pessoa que geralmente ela está meio que perdida assim na vida. Ela testa vários caminhos. Então, lembra que eu falei, né? Eu engavetei o meu diploma. E aí eu testei tanta coisa até chegar aqui. Eu fiz tanta coisa, sabe? Tipo, coisa que não tinha nada a ver. Porque justamente quando você não sabe no que é boa, e o seu potencial tá muito relacionado com isso, né? Com os seus dons, com os seus talentos. Quando você não sabe o que é boa, você não, você testa várias coisas, você atira pra todo lado, sabe? Você vai aqui, aí você testa, aí você vê que não tá dando certo, aí você vai pra outro. Então essa é uma outra característica de quem tá no nível 2 e no nível um também, né? Porque não tem essa consciência, então fica mudando de direção, mudando de trabalho, e aí tenta uma coisa, e aí não dá certo, e aí você sente não é isso, e depois vai tentar outra coisa, tipo, também não é isso. Então, o que é preciso aqui para sair desse nível 2 pro nível 3? É entrar ainda mais fundo no seu autoconhecimento. É silenciar, sabe? É olhar para dentro. É refletir, sabe? Em que momentos eu senti que eu tava. Tem um termo que eu gosto muito, muito que é zona de genialidade. Eu adoro esse termo. E existem momentos específicos que eu entro no flow e eu consigo perceber, cara, eu tô na minha zona de genialidade aqui. Inclusive, recentemente, a gente teve um momento no projeto original que a gente tava fazendo algo. E quando eu tava lá falando, eu fiz, cara, isso aqui. Tipo, eu lembro que eu tava falando para as alunas e na minha cabeça eu tava, cara, eu tô na minha zona de genialidade. Então, você conhecer isso, é preciso conhecer isso. É preciso saber qual é a sua zona de genialidade. Ju, como é que eu descubro qual é a minha zona de genialidade? Um caminho que eu acho que talvez seja o mais fácil, porque já tá ali entregue pra você, é conhecer os seus dons e talentos naturais através do desenho humano. Inclusive, foi isso que me fez sair do nível 2 para o nível 3. Foi mergulhar profundamente nas portas ativadas do meu desenho, que são os teus dons e talentos naturais, né? Então, se você não sabia disso, as portas do seu desenho mostram pra você quais são os dons e talentos naturais que você traz pra essa vida. Então, pra mim foi muito prático, né? Porque já foi no sentido de tipo, eu peguei aqui o livro, peguei umas aulas, fui entrando, fui adentrando cada vez mais, mergulhando cada vez mais, sabe? Fazendo conexões entre uma porta e outra. Então, tipo, tá muito claro aqui que eu tenho um talento com negócios, tá muito claro aqui que eu tenho um talento com vendas, com liderança, sabe? Então, eu fui conectando. E foi essa clareza que esse mergulho me trouxe, que me fez sair do nível 2 que era sei que eu vim aqui para algo maior, mas eu não tenho noção do que é, para o nível 3 que é o potencial consciente. Então agora eu tenho consciência do meu potencial. Eu entendi quais são os talentos que eu vim deixar no mundo, né? Porque é outra coisa que é bíblica também, e eu sempre gosto de trazer muito essa conexão com a Bíblia, tanto porque eu sei que a gente vive num país que é cristão, então a maioria, né, das pessoas tem essa conexão e tem essa crença. Mas também eu acredito que traz, a Bíblia tem algumas passagens que, quando a gente usa, deixa muito mais claro a gente entender certos pontos, como por exemplo dos talentos. E existe na Bíblia uma parábola que é chamada Parábola dos Talentos, que eu adoro ela. E nessa parábola, todas as pessoas, todos os servos recebem talentos, né? Então, o senhor vai viajar e antes de ele viajar, ele distribui talentos entre os seus servos. E todos eles recebem talentos. E esses talentos eles recebem para usar para multiplicar. Então, aqui já dá várias informações pra gente. Já mostra que todos os servos receberam talentos. Ou seja, voltando lá para aquela coisa que eu falei no começo, todo mundo tem potencial, né? Então, todos receberam talentos, todos nós filhos de Deus, todos nós, criaturas, né, que foram criadas através do divino, que carregamos o divino dentro da gente, todos nós recebemos dons, todos nós recebemos talentos. Então, isso já é uma coisa que essa parábola mostra. Outra coisa que essa parábola mostra também é que esses dons que a gente recebeu, a gente tá aqui para usá-los, né? Então, depois coloca no Google se você não conhece a parábola dos talentos, mas coloca lá a parábola dos talentos que você vai ver que é muito legal você entender a história toda, porque, nossa, para mim ela explica muito bem tudo isso. Mas só para resumir, esses talentos, né, que os servos receberam, quando o Senhor voltou, alguns dos servos multiplicaram esses talentos e um servo enterrou esses talentos.
E o servo que enterrou os talentos, ou seja, deixei aqui enterrado, não usei, não acessei esse potencial, não usei esses talentos para multiplicar. E o multiplicar aqui tem a ver com riqueza, tem a ver com recursos, né? Para multiplicar, para fazer mais. Então, usei os meus talentos para multiplicar dinheiro, usei os meus talentos para servir as pessoas, usei os meus talentos para, enfim. Então, um servo, ele enterra. E esse servo que enterra, ele é jogado nas trevas. Então, já mostra pra gente que todos nós recebemos talentos e todos nós estamos aqui para usar os nossos talentos para multiplicar, né? Seja tanto pra gente quanto para o outro. Então, eu estou servindo as pessoas com meus talentos, então as pessoas estão sendo beneficiadas pelos meus talentos e eu estou sendo paga por isso, estou sendo paga em troca. Então, aqui, o que é importante, né, no nível 3 é justamente você ter clareza dos seus talentos. É isso que vai fazer você sair do nível 2 para o nível 3. Inclusive, hoje, no projeto original, a gente tem o mapa do propósito, que é justamente o mapa que leva a pessoa para o nível 3. Então, se a pessoa tá no nível 1 ou tá no nível 2 e ela acessa o mapa do propósito, que é a interpretação dos teus dons e talentos, da tua vocação profissional, né? Tudo isso baseado no seu desenho, obviamente. A pessoa ali instantaneamente já tem consciência, já ganha consciência de qual é o seu potencial. Né? E isso foi o que aconteceu comigo. Na época não foi através do mapa do propósito, né? Mas o que a gente traz no mapa do propósito foi justamente o que eu acessei ali em 2021, principalmente, né? Claro que eu já vinha numa jornada, eu já via, sabe, tipo, tô conseguindo acessar um pouquinho do meu potencial aqui e ganhar clareza do que é aqui, mas foi ali mesmo, foi realmente, teve um antes e depois muito claro, assim, eu conto essa história várias vezes, inclusive, porque foi ali, no momento que eu mergulhei no meu desenho humano, que eu ganhei clareza dos meus dons e talentos naturais, que eu entrei nesse nível 3 que é, ok, agora eu sei qual é o meu potencial, eu tenho clareza do que eu vim entregar para o mundo, eu tenho clareza do meu chamado. A questão é que por muito tempo eu acreditei que isso era o suficiente. Por muito tempo eu acreditei que ter clareza do meu potencial é suficiente para usar o meu potencial, é o suficiente para eu acessar e expressar o meu potencial no mundo. Só que não. Muitas vezes a gente tem clareza do nosso potencial e talvez você esteja nesse lugar, talvez você esteja nesse nível 3 que é eu tenho clareza do meu potencial, mas eu não consigo expressá-lo, mas eu não consigo usá-lo. Então, eu sei quais são os meus dons e talentos naturais, mas eu não consigo usá-lo. E nesse ponto, eu quero que você entenda que é um processo. Então, é importante que existam, né, esses movimentos, esses passos. Então, é importante que você chegue nesse lugar de clareza, né? É importante que você chegue nesse lugar onde você ganha consciência. Então, estar nesse lugar não necessariamente é algo ruim, né? Porque olha tudo que você já tem. Ah, você saiu do um para o 3, então você já tem consciência. Só que não para aí. E por muito tempo eu achei que parava aí. Por muito tempo eu achei que, ter consciência do potencial, quando a pessoa ganha clareza do potencial dela e ganha consciência é suficiente. Ela vai viver o potencial dela no mundo. E aí é que entra a história que eu mencionei lá no começo do vídeo. Que eu vivi uma experiência ano passado, na verdade foi de março de 2025 para março de 2026 que me mostrou muito claramente que ter clareza do nosso potencial, ter consciência do nosso potencial não é suficiente. A gente precisa estar nas condições adequadas para que esse potencial se expresse, para que a gente acesse esse potencial. Então, nesse um ano que eu falei, né, de março de 2025 para março de 2026, eu morei numa casa e numa cidade que era totalmente desalinhado com o meu desenho humano, com uma parte específica do meu desenho humano, que eu vou falar mais pra frente, mas enfim, estava desalinhada, não estava em alinhamento. E foi um ano muito difícil pra mim, mas assim, muito difícil mesmo. E até as minhas amigas assim mais próximas ficarem preocupadas comigo de eu falar várias vezes na terapia, não sei quantas vezes eu falei essa terapia, eu não tô me reconhecendo. Eu tô com saudade da Juliana que eu era. A Juliana criativa, a Juliana inspirada, a Juliana otimista, a Juliana cheia de ideias, a Juliana que tem energia pra ir lá e fazer. Porque foi um ano que, se eu pudesse colocar numa palavra, a palavra foi apatia. Foi um ano apático. Foi um ano sem energia, sem vitalidade, sabe? Parece que era sem energia de vida. E por que isso?
Como eu falei, foi um lugar muito desalinhado do meu desenho, de uma parte específica do meu desenho, que é o ambiente. Então, não sei se você sabe, mas o teu desenho humano, ele te mostra qual é o melhor ambiente para você florescer. E quando a gente pensa no ambiente, eu gosto muito de fazer essa relação com a semente, né? Então, uma semente ela é plantada e o solo ali vai ser crucial, vai ser assim de muita importância, vai influenciar drasticamente se aquela semente ela vai florescer ou não, né? Então, a semente ela carrega em si o potencial de uma árvore. Só que se o ambiente não estiver alinhado, se as condições ali em volta dela não estiverem favoráveis, essa semente ela não vai alcançar o potencial dela. Ela não vai florescer. Mas não quer dizer que não tinha potencial. Tinha potencial. Tinha um potencial enorme. Mas o ambiente não criou as condições ideais para que aquela semente florescesse. Então, o ambiente é de muita importância. Muita, muita, muita importância para você, para a semente, né? Então a gente já entende isso, o ambiente é importante. Não adianta você ter todo o potencial do mundo aí dentro, não adianta você ter super clareza do seu potencial. Se você tiver um ambiente desalinhado, vai ser muito difícil você acessar esse potencial. E foi isso que eu vivi nesse ano, né? Então, eu uma das características do ambiente ideal para mim é que seja um ambiente mais dinâmico, um ambiente que me inspire a estar ativa. E esse ambiente que eu morei nesse um ano era o contrário disso. Era uma cidade pequenininha, de 50 mil habitantes. Já não bastasse isso, eu morava num bairro já, tipo, muito longe do centro. Tipo, como é que fala? No subúrbio, né? Que é, tipo, muito afastado. Inclusive, em volta de mim só tinha plantação. Tipo, tinha o aglomerado ali de casas e em volta tinha plantação, para você ter noção. Talvez para algumas pessoas isso seja o sonho. E sim, para algumas pessoas é um ambiente que super faz sentido, que vai estimular ela a acessar o potencial dela. Mas para mim, não. Para mim, como eu falei, eu preciso de um ambiente que me estimule. E aquele ambiente que eu tava não me estimulava em nada. E por causa disso, foi um ano que eu senti que eu tive mais dificuldade de acessar o meu potencial. Sabe? Tudo eu precisava de muito esforço, sabe? Eu precisava me esforçar muito para fazer acontecer. E assim, a gente tem que dar um jeito, tem que fazer acontecer, né? Mas esse é o ponto. Não precisa, a gente não precisa se esforçar tanto. Quando a gente tá no flow, é para ser fácil. Quando a gente tá no ambiente certo, vai ser mais fácil a gente florescer. Então foi essa experiência que me mostrou que a gente precisa ter consciência também, além de ter consciência do nosso potencial, a gente precisa ter consciência também do que o nosso potencial precisa para florescer. E é assim que a gente entra no nível 4. E o nível 4 sendo, estou expressando o meu potencial. É o potencial expresso, o potencial acessado. Agora eu não só apenas sei qual é o meu potencial, eu vivo o meu potencial. Para esse movimento acontecer, né, para eu chegar nesse nível 4, eu preciso criar as condições para que o meu potencial floresça. Se eu estiver desalinhado dessas condições, o meu potencial não vai florescer. E isso me lembra muito uma frase do Ra, que é o fundador do desenho humano, né, Ra Uru, que eu sempre amei. Faz muitos anos que eu conheço essa frase e eu já usei ela várias vezes, mas aí depois desse ano ela fez ainda mais sentido. Que é: somente quando o corpo está funcionando otimamente é que a alma pode brilhar. Então, percebe aqui a relação entre corpo e alma. Então, a alma é algo que é aqui dentro, é interno, é mais subjetivo. O corpo é algo que está aqui fora, que é matéria, que é físico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em potencial, o potencial é como a alma, é algo abstrato, é algo que está aqui dentro, é algo interno. Mas para a gente expressar esse potencial, que é algo interno e abstrato, a gente precisa do físico, a gente precisa da matéria, para a gente expressar no mundo que é matéria e que é físico, né? Então, o teu potencial está aí dentro. Para ele vir para fora, como é que ele vem para fora? É através do teu corpo e da tua mente. Por que que é a mente? Porque é a tua mente que vai ter ideias, que vai ter inspiração.
que vai ter sonhos, que vai ter visão de onde você quer chegar. Então, a tua mente vai ser um canal e o teu corpo vai ser o outro canal que vai materializar isso que está na tua mente, né? Então, a ideia, um projeto, um negócio, tudo isso nasce da tua mente. Do coração primeiro, né? Mas aí você vai estruturando a tua mente. Tudo isso nasce na tua mente, e aí é através do teu corpo físico que você vai materializar isso. Que você vai expressar, que você vai criar, que você vai dar forma, que você vai estruturar, que você vai colocar no mundo. Então, se o teu corpo e a tua mente não estiverem nas condições ideais, vai ser muito difícil o teu potencial florescer. Ju, como é que eu sei então o que é que a minha mente e o meu corpo precisa? O teu desenho humano tem as respostas. Graças a Deus pelo desenho humano. Essa é uma frase que eu falo tantas vezes no dia. Graças a Deus pelo desenho humano. Porque quando eu tô pensando, como é que eu vou saber o desenho humano? Meu desenho humano tem a resposta. Então, tá vendo essas quatro setinhas aqui no teu desenho humano? Abre o teu desenho humano. Não sei se você já tinha percebido antes que existem essas quatro setinhas aqui. E essas quatro setinhas são chamadas de variáveis, né? Então, são quatro variáveis. E essas variáveis são justamente o ponto do seu desenho que vai te mostrar o que o seu corpo e a sua mente precisam para que o seu potencial floresça. Então, cada uma delas vai tratar de um tema. Essa aqui, a gente começa por aqui. Então, essa aqui, ela vai mostrar sobre a tua digestão, sobre o teu cérebro. Essa aqui vai mostrar sobre o teu ambiente, sobre o teu corpo. Essa aqui vai mostrar sobre a tua perspectiva, como a tua mente percebe. Tem a ver também com manifestação. Lembra que eu falei que a mente também é um canal para a expressão do potencial? E muitas vezes essa manifestação tem relação com isso, né? Então é eu conseguir visualizar o que eu quero criar, onde eu quero chegar, sabe? É essa manifestação, é eu conseguir vislumbrar aquilo que eu quero manifestar. Se eu não consigo nem vislumbrar, como é que eu vou acessar, né? Então, essa setinha aqui também tem a ver com manifestação, e essa aqui tem a ver com a tua mente, com a tua motivação, com o estilo da tua mente. Inclusive, eu tenho uma história muito legal para contar sobre isso, mas eu acho que vai ficar para outro vídeo, porque esse aqui já tá ficando mais longo do que eu planejei. Então, quando a gente sabe, quando a gente decodifica essas setinhas, a gente começa a entender. Ok, então eu preciso mudar isso aqui na minha vida, eu preciso ajustar isso aqui. Ah, então é assim que eu acesso conhecimento da minha mente. Ah, então o meu ambiente ele precisa ser um pouco mais assim e menos assim. E a gente começa a fazer esses ajustes, e é isso que eu amo aqui nesse assunto, que é muito prático. É um manual com passo a passo mesmo de coisas que você precisa ajustar na tua vida para que o teu potencial venha para fora, para que o teu potencial floresça. E foi justamente para te entregar essas respostas que a gente criou o mapa corpo e mente, que é a interpretação das suas variáveis. Esse é um projeto que a gente já está trabalhando há alguns meses e a gente estava assim nos toques finais para trazer ele para o mundo e finalmente ele está pronto. E dia 3 de agosto a gente vai lançar ele no mundo. E a gente está muito feliz de trazer isso para vocês, porque a gente quer ajudar vocês a viverem o potencial de vocês. Alguns dias atrás eu coloquei uma enquete nos stories perguntando qual era o nível que as nossas seguidoras estavam. E 1% respondeu que estava no nível 4. A grande maioria estava no nível 2 ou 3. E aí eu acho que 1 ou 2% estava no nível 1. Então, isso já me mostra o quanto as pessoas realmente precisam dessa informação, precisam desse conhecimento. Muitas delas sabem que tem potencial, muitas delas até já sabem que potencial é esse, mas não estão conseguindo acessar tudo isso. E é através do mapa Corpo e Mente que elas vão ganhar clareza do que elas precisam para que o potencial delas floresça. Então, como eu falei, segunda-feira, dia 3 do 8 até dia 10 do 8, então a gente vai deixar uma semana com uma oferta especial, que é, primeira coisa, um valor especial, então o mapa vai estar com R$ 100 off. Segunda coisa, todo mundo que adquirir o mapa nessa semana vai ganhar uma aula ao vivo comigo e com a Yas, onde a gente vai mostrar como você integrar as coisas no mapa. Terceira coisa, que eu acho que esse aqui é o que as pessoas estão mais animadas, né? Entre os bônus, esse eu acho que é o mais desejado. As 20 primeiras a adquirirem o mapa
vão participar de um sorteio, vão concorrer a uma análise comigo ou com a IAS. Então, as 20 primeiras que adquirirem vão concorrer a uma análise comigo ou com a IAS. Tudo isso só para quem adquirir ali na primeira semana. Depois o mapa vai estar lá, você pode adquirir o seu, mas se você adquirir nessa semana, você ganha o desconto, você ganha a aula e você ainda concorre a uma análise. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar de olho, para ficar ligada. A gente vai divulgar tudo lá pelo Instagram, então o link de compra e tal. Todas as informações vão estar lá no Instagram. Segue a gente se você sente que tá pronta para ir para o nível 4. Se você cansou de ficar pequena, de ficar menor do que você pode, sabe? Abaixo do teu potencial. Se você tá cansada disso, se você tá tipo, chega, chegou a hora de eu viver o meu potencial, chegou a hora de eu brilhar a minha luz, chegou a hora de eu fazer o que eu vim fazer, então eu te espero segunda-feira, dia 3. Não deixe essa oportunidade passar e eu quero muito ver você vivendo a tua luz, brilhando a tua luz no mundo, porque quanto mais de nós brilharmos a nossa luz no mundo, mais o mundo se ilumina. Então, viver o nosso potencial é um serviço ao mundo. Os nossos talentos não são para a gente, os nossos talentos são para os outros. O mundo precisa daquilo que só você tem para oferecer. Chegou a hora de tirar tudo isso daí de dentro e colocar para fora e viver tudo isso e muito mais. Um beijo no coração e até a próxima.